Vamos fazer um exemplo de leitura de medidas de um paquímetro no sistema métrico. Para isso, vamos usar esse desenho. Ele é um esqueminha de um paquímetro. Então, a gente consegue perceber aqui a escala principal, o nônio. Lembrando que, geralmente, no paquímetro, a gente tem os valores em milímetro na parte de baixo e os valores em polegadas na parte de cima. Mas, para simplificar o nosso exemplo, aqui está sendo exibido só a escala métrica. A gente ainda tem aqui um pedacinho do bico, um pedacinho da orelha, aqui o parafuso de trava do paquímetro, o impulsor. Então vamos imaginar que a gente, com o dedo polegar aqui sobre o impulsor, a gente abriu um pouquinho esse paquímetro, colocamos uma peça aqui entre os bicos do paquímetro e vamos realizar a medição da espessura dessa peça. Para que a gente consiga fazer leituras no paquímetro, nós podemos utilizar aquele passo a passo que foi destacado. São 4 passos para a gente conseguir responder essa pergunta aqui. Qual a dimensão representada por esse instrumento aqui? O primeiro passo é descobrir a resolução do paquímetro. Este passo é muito importante porque existem pelo menos 3 tipos de paquímetros, cuja principal variação seria o número de traços que eles possuem no nônio. Isso para os paquímetros do sistema métrico. Quanto maior o número de traços do nônio, menor é a resolução do paquímetro. Ou seja, medidas menores ele consegue detectar. O paquímetro com 10 unidades, que é esse que a gente tem aqui na tela, ele apresenta uma resolução de 0,1 milímetros. Ou seja, a menor peça que eu conseguiria medir seria uma peça que teria uma espessura de 0,1 milímetros. Como que a gente descobre essa resolução? Através da equação que a gente aprendeu agora há pouco, na qual a gente divide a unidade da escala fixa, o menor valor da escala fixa, nesse caso 1 milímetro. No caso dos paquímetros do sistema métrico, aqui em cima, nesse cálculozinho da resolução, sempre vai ser 1 milímetro, porque a unidade da escala fixa no sistema métrico sempre equivale a 1 milímetro. Então, a gente pega esse 1 milímetro e divide pelo número de traços do nônio, no nosso caso aqui 10, a gente encontra a resolução. Em alguns casos, também pode vir gravado, mais ou menos aqui nessa região, o valor da resolução do paquímetro. Caso não venha, basta utilizar essa equação aqui. O segundo passo é fazer a leitura da medida na escala fixa. Para fazer essa leitura de medida, a gente deve procurar onde está o zero do nônio. Ele é o nosso tracinho de referência. Aí a gente observa qual traço da escala fixa o zero do nônio ultrapassou. Nesse caso, o zero do nônio ultrapassou apenas um tracinho. Ou seja, na escala fixa a gente tem uma medida de 1 milímetro. A peça que esse paquímetro está medindo, ela tem um pouquinho mais de 1 milímetro. É isso que significa o valor que a gente conseguiu encontrar. Ela tem 1 milímetro inteiro de espessura e mais algum valor, mais um pedacinho. Esse pedacinho a gente vai descobrir no terceiro passo, que é a leitura do nônio. Então a gente vai ter que observar qual traço do nônio coincide com algum traço da escala fixa. Olha só que interessante. Se a gente observar aqui no nônio, apenas um tracinho coincide direitinho com o outro traço da escala principal. A gente pode observar que é esse tracinho aqui que está coincidindo. Esse tracinho é que representa a leitura da parte quebrada da medida, vamos dizer assim, da parte menor do que o inteiro. Quanto vale esse tracinho? Bom, a gente sabe que a resolução do nônio é 0,1 milímetro. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada um desses tracinhos aqui vale 0,1. Como que a gente descobre qual o valor desse tracinho que está coincidindo? Bom, se o primeiro tracinho do nônio que estivesse coincidindo, a gente teria um valor quebrado aqui, um valor da escala decimal igual a 0,1 milímetro. Se por acaso fosse o segundo tracinho que estivesse coincidindo,
o valor da nossa medida do nônio seria 0,2. Como é o terceiro tracinho que está coincidindo, no nônio a gente tem uma leitura de 0,3, ou seja, 0,3 milímetros. Agora basta seguir o quarto passo, que é fazer a soma dessas duas dimensões encontradas, a dimensão da escala fixa mais a dimensão do nônio. Na hora que a gente fizer a soma de 1 milímetro com 0,3, a gente tem 1,3 milímetros, que é o valor da leitura que está sendo realizada por esse instrumento aqui, 1,3 milímetros.